Boa noite a todos, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da rádio, Cravins FM e internauta. Agradeço a todos a presença de todos, vieram deixar suas residências para estar hoje aqui participando da 5ª audiência pública referente ao projeto de lei complementar 278, de 5 de fevereiro de 2016, Lei de Parcelamento do Solo. Itamar Gomes Bueno, vereador e presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, convoca todos os interessados às audiências públicas a serem realizadas no plenário Luiz Antônio da Silva Filho, da Câmara Municipal de Cravinhos, no dia 3 de 8 de 2016, sendo quarta-feira, com início previsto para as 19h30 e término previsto para as 22 horas, reservando seu direito de marcar novas audiências se julgar necessário, com o intuito de realizar análise e discussão do projeto de lei complementar 278, de 5 de fevereiro de 2016, Lei de Parcelamento de Solo, a qual se encontra à disposição dos interessados junto ao site oficial da Câmara Municipal de Cravinhos, e também junto à Secretaria da Câmara Municipal de Cravinhos, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas, das 12h30 às 17 horas, para a vista interna e análise. Cravinhos, 29 de junho de 2016, Itamar Gomes Bueno, vereador, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. Bom, está aberta a audiência, como foi dito, e eu passo a palavra agora para o nosso companheiro e amigo Geraldino. Boa noite, presidente Itamar, senhores vereadores, munícipes. É uma grande satisfação retomar esse assunto novamente, que trata aqui da revisão da lei de parcelamento do solo. Nós já tivemos 4 audiências públicas, com uma variação aí em número de participantes e de contribuições. Acredito que já temos aí um acúmulo em alguns temas e recebemos uma síntese das contribuições e dos debates realizados aqui nessa casa. E eu gostaria de, com a permissão da presidência e dos senhores vereadores, de fazer aqui, tecer alguns comentários sobre cada um dos itens para poder melhor formalizar o entendimento da Câmara para a futura votação do projeto de lei. Só para completar, essa audiência hoje foi marcada novamente devido às sugestões de vários vereadores, na onde que teve o projeto inicial, e aqui vários vereadores sugeriram algumas emendas, que na onde serão colocadas em discussão e votação na próxima sessão ordinária que acontecerá, acho que no dia 16/8. Tá? Então pode continuar o trabalho. Perfeitamente, presidente. Então, essas várias contribuições dos vereadores foram sistematizadas em um texto, são várias páginas. Eu vou destacar quais são os itens e fazer alguns comentários sobre as questões. A primeira delas, que me parece que foi o assunto que mais dominou, vamos dizer assim, no tempo do nosso debate, foi a questão da Vossoroca, que é a área frágil ambientalmente no município e que foi objeto de, inclusive, ações judiciais, e que tem sido aqui o principal ponto colocado pelos munícipes e pelos vereadores de como tratar da questão. Já temos aí uma legislação ambiental que atende, que trata da matéria. Temos a legislação, o projeto de lei e a lei em vigor, que já trata de alguns pontos focados na proteção da área do município. Nesse projeto de lei, nós tomamos o cuidado, no parecer técnico, de sugerir aos vereadores a inclusão e a exigência de alguns documentos, em especial laudos técnicos, que fossem exigidos em caso de parcelamento do solo. Mas há uma preocupação grande, tendo em vista que o dano ambiental ocorreu, e toda vez que a gente tem um dano ambiental, é difícil o processo de reversão para que você retome a situação original, né? Então, há uma proposição da fixação de um limite territorial, preservando a área adjacente. Essa é uma questão de difícil
decisão, porque é um assunto predominantemente técnico, em que exigiria aí alguns estudos e levantamentos geológicos para poder delimitar qual é a área, qual é o limite de ocupação desse território. Então essa é a principal questão. No projeto de lei encaminhado, a recomendação, ou que o Executivo nos encaminha, é que seja possível a ocupação, desde que o laudo técnico ateste a possibilidade de ocupação daquele território, independente de onde ele está. Se ele está ao lado da Vossoroca, se ele está 1 quilômetro distante das bordas, do limite da erosão, e em que ponto do território está, a legislação propõe. Tem um caráter também pedagógico, né, segundo as manifestações dos vereadores, porque ela destaca aí não somente a gravidade para o território, como também o prejuízo financeiro que isso vai trazer para a administração, tendo em vista que há, nessa sentença já transitada em julgado, indenizações a serem pagas de grande vulto, que comprometem com certeza uma boa parte do orçamento municipal. Então, senhores vereadores, isso é uma decisão que precisa ser tomada, né? Ela pode ser tomada a partir de um estudo técnico, ou ela pode ser tomada a partir de uma recomendação numérica, 1.000 metros, 2.000 metros, 2.500 metros, só que isso tem um impacto, obviamente, econômico no entorno dessa área para aqueles proprietários que lá estão. Outra questão também que apareceu aqui nos nossos debates foi a possibilidade de regularização de imóveis, caso a divisão ou parcelamento não atenda a metragem mínima de 200 metros, né? Há uma sugestão de vigência a partir de 1 ano da publicação desse projeto de lei, né, após a sua aprovação, para que possa contemplar situações hoje existentes de parcelamentos realizados e que não estão regulares. Então isso é muito importante se ater a essa questão, porque isso também impacta na vida das pessoas que tiveram ali alguma situação de divisão do seu terreno, né? É muito comum municípios adotarem posturas de tempos em tempos em promoverem leis de regularização de construções irregulares no território. Então isso também visa, de alguma forma, atrair para dentro daquilo que nós chamamos de mercado formal dos imóveis, tendo em vista que com uma lei de regularização, todas essas situações que não estão conformes, né, essas situações desconformes, passariam a estar regulares, desde que atendam essas disposições transitórias. Então também são todos esses pontos que dependem aí de uma decisão da Câmara, né? A manutenção da obrigatoriedade da fiação subterrânea. Esse também foi um assunto aqui bastante explorado, bastante discutido. É polêmico porque ele envolve custos, né? Obviamente é inegável a qualidade do espaço urbano onde nós temos a fiação subterrânea, né? Quando você tem aquela paisagem limpa, né? Eu sempre costumo vincular essa discussão da fiação, da iluminação pública, com a questão da poluição visual. Todos vocês aqui com certeza acompanharam o processo que São Paulo passou alguns anos atrás com a lei da cidade limpa, né? Quando tirou toda e qualquer publicidade dos edifícios. Então são características que marcam algumas cidades, né? Não dá para você imaginar uma lei dessa em cidades que tem como a sua característica principal justamente a profusão de informações. Então, quando você adota essa postura de tirar a iluminação e jogar ela para o subterrâneo,
Você tem que imaginar que isso vai gerar um custo tanto para o empreendedor quanto para o cliente final. Então, obviamente, o empresário, o empreendedor, quando vai fazer um empreendimento, ele tem na sua planilha de custos aquilo que é possível fazer. Então, há de se decidir também se essa postura de fiação e de iluminação de rede subterrânea, ela passa a ser adotada para todos os empreendimentos, independente da escala, do porte ou do nível socioeconômico que esse empreendimento pretende atingir, ou se ele está focado apenas em empreendimentos tipo condomínios fechados ou em determinadas regiões da cidade. Aqui eu queria trazer para vocês o exemplo de Ribeirão Preto. Fácil, todo mundo aqui conhece. Ribeirão Preto adotou a iluminação subterrânea no projeto de requalificação do espaço do calçadão. Ali na rua General Osório, ali naquele trecho do calçadão onde tem o Pinguim, né? Então ali está sendo feito um investimento bastante significativo para tirar a fiação da rede aérea e passar para a rede subterrânea. Custos elevados, problemas decorrentes da readequação das redes, né? E isso, por muitas vezes, também traz aí uma insatisfação dos usuários desse espaço público. Algumas cidades também adotaram esse princípio nas regiões centrais ou mais turísticas, como, por exemplo, Poços de Caldas. Poços de Caldas fez o mesmo, também jogou fiação para o subterrâneo na área central histórica e também adotou um novo mobiliário urbano, obviamente com o objetivo de melhorar, de qualificar o seu espaço urbano, que tem como principal atrativo o turismo, né? Então, há de se decidir no texto qual o caminho que vai ser adotado. Se toda ela é subterrânea, se nem nada é subterrâneo, se isso fica a critério do empreendedor. Então, são decisões que também estão encaminhadas lá são recomendações, né, que vão ser decididas aqui pela casa. Manutenção, o outro item também é a manutenção da obrigatoriedade da fiação em empreendimentos fechados. Então, tem toda a opção em todo o município, só em empreendimentos fechados, ou em determinados trechos da cidade, né, com a característica de área central, por exemplo, né. Um outro item aqui encaminhado foi a viabilidade de permutar área institucional e loteamento com área específica para a construção de habitação popular ou social, bem como a diminuição de reserva de área institucional no interior do loteamento, contribuindo com melhorias para a municipalidade. Então, essa questão da permuta de áreas também é uma discussão muito importante, especialmente no que diz respeito às áreas públicas, às áreas verdes, né, ao sistema de lazer que deveria ficar externo aos empreendimentos para poder atender a comunidade como um todo, né? Uma outra questão, ampliação da área de parcelamento do solo para a construção de loteamentos populares, somente em áreas contíguas à malha urbana existente. Então isso é uma questão que também já foi adotada e já está contida tanto no texto quanto no parecer técnico, a possibilidade de aprovação onde já exista redes e continuidade de redes e de malha urbana, para evitar a necessidade de custos adicionais para o município em termos de transporte, construção de novos equipamentos públicos e coisas do tipo. É sempre importante lembrar também, toda vez que a gente trata dessa questão, a gente precisa pensar que essa lei é uma das leis e que deve fazer parte de um plano maior, que é o plano diretor da cidade. Então, no plano diretor, existe uma série de instrumentos que podem ser aplicados para contribuir para a ocupação dessas áreas mais centrais, já dotadas de infraestrutura, já com equipamentos urbanos instalados, em funcionamento, para evitar a expansão territorial indiscriminada que traz, obviamente, prejuízo para o município, né?
O item 7 é a delimitação da área marginal à direita da rodovia Anhanguera, sentido Cravinhos e Ribeirão Preto, para implantação de distrito industrial ou reserva de área para empreendimentos industriais. Então, no anexo do projeto de lei, ele já apresenta as manchas da ocupação do que se propõe, cada uma das zonas, né? Então, obviamente, a rodovia Anhanguera é um importante eixo rodoviário e com fortes características comerciais e industriais, né? Atendendo aí, dividindo praticamente o estado de São Paulo, em que tem aí um potencial enorme de exploração. A maioria dos municípios que têm território ou que estão com a sua malha urbana próximas da rodovia Anhanguera e outras rodovias têm adotado esse princípio de deixar as margens ou próximo às margens acesso a áreas com características industriais, justamente para evitar que o transporte pesado, né, de caminhões, carretas, circule dentro das áreas urbanas dos municípios. Então, além de facilitar o acesso, de viabilizar com custos menores, ele também traz um conforto para os munícipes, evitando esse desgaste da circulação. Os municípios que têm rodovias que cortam o seu território sofrem bastante com isso, né? Então aqui vocês têm aí a possibilidade de uma transposição de rodovia que passa para o lado de lá da Anhanguera com acesso fácil e que poderia, de certa forma, ter essa vocação natural atendida. Essa foi uma questão que apareceu aí nas manifestações na primeira e na segunda e também na segunda audiência. O item 8 trata da implantação na lei do parcelamento do solo do sistema de captação e reuso de água, somente para prédios públicos, né? Esse é um assunto que alguns municípios estão investindo bastante, especialmente com possibilidades de financiamento, de incentivos, para, de alguma maneira, orientar a população e também os empresários do setor da construção civil e imobiliários a investir algum recurso em captação e reuso de água. Nós temos hoje no Brasil um cenário de aproximadamente 50% de perda na rede de distribuição de água tratada. Isso é um número muito elevado, muito elevado. Então, os custos, é como se a gente fosse ao supermercado comprar 4 litros de leite. O exemplo do leite acho que é melhor, né? Eu ia falar assim, comprar meia dúzia de cerveja, mas vamos usar o do leite, né? Lá no supermercado, compra 4 de leite e chega com 2 em casa, né? Porque 2 vão se perder pelo caminho. Entre aonde produziu até onde vai consumir está perdido. Isso se dá por conta de um baixo investimento nas redes de saneamento ao longo de décadas e também da idade, né? Tem baixa manutenção, os custos são elevados. Então, se a gente puder investir em captação e reuso de água, seria muito importante para o município, poderia reduzir aí a necessidade, a demanda. À medida que o município cresce, é necessário captar água, está cada vez mais difícil captar água e caro. Então, parece ser interessante, ainda que a matéria seja muito mais adequada de ser contemplada no Código de Obras, né? Na lei que trata da questão edilícia, da edificação, e não do parcelamento do solo. Mas nada impede que ele seja também tratado aqui. Alguns municípios de porte médio e grande têm investido aí em planos diretores ambientais, em que há investimento público e há subsídio na implementação de recursos para construção de sistemas como esse. Em alguns casos eles são muito baratos, se calculado o custo geral do empreendimento. Agora, quando focado apenas em prédios públicos, é onde é mais difícil, né? É muito mais fácil você colocar na lei que os novos empreendimentos deverão para ser aprovados, deverão apresentar um sistema de coleta
captação e reuso de água, e que os imóveis existentes terão um prazo de 10, 15 anos para se adequar, é uma realidade muito mais fácil. Essa situação está no setor privado. Quando você joga isso para o setor público, é muito mais complicado, porque os orçamentos públicos já estão no limite. Então, para quem trabalha com a administração pública, sabe bem do que eu estou falando. Se jogar para o município a obrigatoriedade de fazer a implantação de um sistema de captação e reuso nos edifícios próprios do município, quer dizer que haverá necessidade de um investimento significativo, que eu não sei se o orçamento tem condições de suportar. Depende do prazo que se colocar, mas eu tenho dúvida se tem condições de suportar. Talvez fosse o caso de começar com o setor privado, com os novos empreendimentos, e dar um prazo para os empreendimentos existentes se adequarem e se estruturar. Isso tem sido feito também hoje muito no setor de iluminação, né? Já tem empresas hoje que procuram grandes empreendimentos, oferecendo a substituição das lâmpadas de forma gratuita. Então eu já acompanhei uma situação de uma empresa que chegou numa instituição, era uma universidade, e propôs: a gente troca todas as suas lâmpadas por lâmpada LED, e de graça. Então, imagine o custo disso, o impacto que isso tem no investimento. A troca de 50% da diferença da conta de energia elétrica. Então, só a substituição por um outro tipo de lâmpada já traz aí a economia. Então, você não precisa pagar nada, só me paga a diferença que der na redução da conta de energia elétrica, né? Alguns países estão investindo isso, já focando em sistemas de captação de energia solar, né? E outros investindo também, dando subsídio para os empreendedores instalarem turbinas eólicas para atender os seus próprios empreendimentos, né? Eu tive a oportunidade de visitar em Brasília uma instalação que foi feita na Embaixada da Itália. E a Embaixada da Itália, ela cobriu todo o seu teto com placas de fotovoltaicas, né? Atualmente, a Companhia Energética de Brasília paga para a Embaixada da Itália para utilizar o excedente de energia que é gerada lá. Então eles já não têm mais conta de energia para pagar, eles têm para receber, a conta deles é o contrário, o relógio funciona ao contrário. Então são situações que a gente precisa também, não é o caso aqui na lei do parcelamento do solo, na revisão da lei do parcelamento do solo, mas começar a pensar também nessas situações que vão trazer economia para o município, especialmente para o setor público, que precisa tanto economizar, quanto uma economia geral para o setor privado, né? Uma outra questão importante, que também norteou aí o debate da nossa primeira audiência, que foi a manutenção da área mínima do lote de 200 metros quadrados, com uma testada mínima, né, de 10 metros, independente da natureza do empreendimento, né. Então isso também é importante salientar, que existe uma lei federal que estabelece já o tamanho mínimo dos lotes, mas que é possível, através de uma definição no plano diretor, de zonas especiais ou de áreas especiais de interesse social, em que as características do parcelamento do solo podem ser menores. Na primeira audiência nós falamos bastante sobre isso, das possibilidades disso gerar valores de imóveis mais baixos para poder atender uma demanda da população. Entretanto, há controvérsias nessa matéria, se isso de fato ia gerar, vamos dizer assim, uma oferta de lotes a preços reduzidos no mercado local, que depende muito também da oferta e da procura, né? Então, por segurança, as manifestações aqui dos vereadores têm sido todas no sentido de manter o lote mínimo de 200 metros quadrados. É uma característica que tem sido adotado hoje por muitos municípios do estado, talvez a maioria, mas é uma proposta conservadora, né? Tenho que ressaltar, é uma proposta conservadora. Nós estamos falando hoje no momento em que a agência Habitat da ONU
está buscando formas de reduzir o acesso à terra para diminuir isso que a gente vê naquela bela foto lá na parede de trás, o espraiamento das cidades, para tentar fazer com que a cidade fique mais compacta, as pessoas possam ir para o trabalho a pé ou de bicicleta e reduzir os custos de infraestrutura que o município tem que investir. Então, isso é importante pensar, né? Em muitos países, especialmente países que têm uma prática do planejamento territorial, os lotes são lotes pequenos e, na grande maioria das vezes, a autorização para verticalização em até 6 pavimentos na quadra inteira. Isso gera uma densidade populacional maior, uma dinâmica de uso do espaço urbano maior e evita o espraiamento, que traz como consequência o transporte. É a primeira consequência. A segunda é a instalação de equipamentos urbanos, que custam caro, né? O 10º item, nós já estamos quase acabando, é a expressa obrigatoriedade dos empreendedores na manutenção das praças pelo prazo mínimo de 5 anos, e confecção e colocação de placas indicativas de ruas no formato e padrão estabelecidos pela administração municipal. Também uma outra questão que impacta, obviamente, no custo dos empreendimentos, porque uma coisa é você fazer, entregar e vender, outra coisa é você ficar mantendo por mais 60 meses. Isso vai obviamente, vai entrar na planilha de custos dos empreendedores para poder viabilizar. Um outro item, o 11º, é constar no artigo 27 do projeto de lei a exigência de elaboração do laudo técnico nas obras e serviços de infraestrutura, né? É sempre importante destacar que toda obra ou serviço de engenharia ou de arquitetura e urbanismo é determinação legal que tenha ou uma anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, ou o registro de responsabilidade técnica, no caso do Conselho de Arquitetura. Então, isso está previsto no caso das obras de engenharia na Lei Federal 5.194 e no caso das obras das ações e projetos de arquitetura e urbanismo na Lei Federal 12.378 de 2010. Então, essas duas leis já exigem por parte dos profissionais a apresentação de um registro ou de uma anotação de responsabilidade técnica, né? Então, de alguma forma, isso já está contemplado em outras leis federais. Mas, se for assim do desejo da Câmara de reforçar essa exigência, que conste aqui, mas já é algo que existe, né? E já acontece. Uma questão também colocada é a licitação elevatória de esgoto, né? Isso também foi tratado ao longo especialmente da terceira audiência, onde a gente discutiu um pouco mais a questão da drenagem e da infraestrutura, né? Então, isso são questões importantes, principalmente para o Departamento de Obras e Infraestrutura do município, que, ao fazer a análise de determinado empreendimento, vai colocar isso como exigência ou não, se necessário, em função do cenário atual, da sua realidade em termos de rede, especialmente de rede de coleta de resíduos de esgoto, né, para o seu adequado tratamento e disposição final. Então, é um assunto que já está tratado, já foi abordado na lei, é muito mais técnico, né? Então isso requer uma análise do empreendimento. Então, dependendo da localidade onde ele estiver no município, pode-se fazer necessário a instalação de uma estação elevatória, ou não. O item 13º, que trata da criação de uma Secretaria Municipal de Urbanismo, que estabelece aí um prazo de 1 ano, né? Então a gente também tem que observar apenas se essa questão não está trazendo aí um gasto, vamos dizer assim, que não seria de competência do Legislativo, apenas do Executivo. Se tiver no texto como apenas alteração do prazo, acho que é... Ah, obrigado, Marco. Eu não tinha achado não tinha encontrado em qual artigo. A Prefeitura Municipal de Cravinhos terá prazo de 2 anos a contar da promulgação dessa lei para criar a Secretaria Municipal de Urbanismo.
Então, se a prefeitura já está encaminhando, né, como proposta, com um prazo de 2 anos, me parece razoável antecipar a criação. Ainda que me parece que com este cenário passa a ter aí uma coincidência com o calendário eleitoral, né, o que também facilita muito os trabalhos de estruturação nova dentro da administração municipal. Também me parece bastante razoável, porque há necessidade de ter esses assuntos tratados, especialmente ter uma secretaria que tenha condições de planejar e pensar a cidade. Muitas vezes, e a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo, não vou nem me ater ao resto do país, que tem uma situação muito mais precária. No estado de São Paulo, a grande maioria das secretarias que tem algum tipo de tratamento do urbanismo estão muito mais voltadas para analisar processos e aprovar processos do que planejar, do que pensar como a cidade vai se desenvolver, como a cidade vai crescer, como agências indutoras do desenvolvimento urbano, econômico e urbano, né? São poucas as referências que a gente tem no contexto nacional, presidente, que a gente pode dizer, olha, o município tal desenvolveu uma agência, desenvolveu uma secretaria, né, ou um instituto para cuidar do seu planejamento. O mais famoso que a gente tem é Curitiba, né? Inegável que Curitiba teve aí um grande reconhecimento historicamente, né, desde no final da década de 60 até atualmente, se transformou em referência no planejamento urbano por conta da instalação de um instituto de pesquisa em planejamento urbano, né, que trata do pensar a cidade, né, que desenvolveu lá atrás, na década de 70, aquelas vias arteriais enormes com corredores exclusivos para ônibus, né, para facilitar o deslocamento da população. Nós estamos falando de uma cidade de 300 anos, com um porte bastante significativo, uma capital de estado, e que necessitava de uma ação de planejamento. Então, a grande maioria dos municípios não tem isso, tem secretarias que pura e simplesmente apagam incêndio, não é o departamento do Corpo de Bombeiros, mas é o que faz, né? Analisa processo. Aí quando você fala na secretaria, vamos pensar a cidade, nós não temos tempo porque tem uma pilha lá de processos para analisar, aparecer. Então é importante não somente a criação da secretaria, mas estabelecer dentro da sua atribuição, tem o setor que é necessário, que é aquele que analisa os processos que chegam, os pedidos de novos empreendimentos, e aí vai analisar o que está aqui, se tem laudo técnico, se está dentro da vossoroca, se está fora, se está perto, está embaixo, está em cima, né? Mas tem um setor que vai pensar o planejamento e o futuro da cidade, como essa cidade vai se desenvolver. Como a cidade pode ter ações para melhorar a qualidade de vida da sua população, pensando no espaço urbano. Como a cidade vai fazer as intervenções para determinar que os espaços vazios sejam ocupados e que não precisa ocupar áreas mais distantes. Então eu entendo que isso é uma questão muito importante e mais do que desejável, é necessária para o município. Já quase acabando, o item 14 trata da criação do Conselho Municipal de Urbanismo, né? Está muito próximo aí na linha da Secretaria Municipal de Urbanismo. Então essa é uma questão importante. A recomendação, presidente, hoje do Conselho Nacional das Cidades é que seja criado o Conselho da Cidade. Então, o que o Conselho da Cidade trata? Trata mais do que urbanismo. Entre as questões de habitação, de saneamento ambiental, de mobilidade urbana e de programas urbanos que tratam o planejamento territorial, que seria a área mais afeta ao urbanismo. Então, a recomendação apresentada pelo Conselho Nacional das Cidades, que é um órgão ligado ao Ministério das Cidades, que foi criado lá atrás, no ano de 2003, ele recomenda a todos os municípios que criem conselhos da cidade. Esse conselho teria essa estrutura, criado em câmaras técnicas, uma de habitação, uma de planejamento territorial, uma de saneamento, outra de mobilidade, e todas essas questões seriam tratadas no Conselho, que encaminham para o Executivo para a construção dessas políticas urbanas, né?
Então, se ainda for do interesse em discutir esse tema, a nossa sugestão é que ele venha com um nome um pouquinho diferente e alinhado com essa política de planejamento territorial que vem do Ministério das Cidades. O 15º item é o aumento das larguras dos passeios públicos e das vias públicas, né? Então, esse também é um assunto que está adotado, que já está contemplado no artigo 23 do projeto de lei, que está apresentando como proposição o espaço mínimo livre para circulação nas calçadas, o passeio público de 1,20 m, né, sem prejuízo de ser maior. Esse é o mínimo, né? Se estabelecer algo maior do que isso, é possível, mas é sempre importante lembrar que, às vezes, pode ser mais interessante do ponto de vista da configuração do espaço urbano, determinar no Código de Obras um recuo maior do que o estabelecimento de um passeio público mais largo. Hoje em dia, infelizmente, né, a nossa população ela não mais se desloca a pé, né? É cada vez maior o uso de meios de locomoção, de carro, de moto, né? E as pessoas usam muito pouco o passeio, basicamente por questões de segurança ou porque esse passeio foi pavimentado de uma forma inadequada que inviabiliza o próprio uso. Então, no texto do projeto de lei apresentado, também nós fizemos algumas recomendações do parecer técnico no sentido de que isso seja feito de uma forma padronizada, para que o passeio público atenda a NBR 9050 e viabilize de uma forma confortável a circulação de todos. Então, também uma decisão aí numérica, né? Aumentar de 1,20 m para X. Algumas observações. A questão do livre acesso à área verde localizada nos empreendimentos de natureza fechada, também já contemplado no projeto. A redução dos vazios urbanos, execução dos instrumentos legais previstos no Estatuto da Cidade. Essa é uma questão mais geral. Obviamente, ela exige a implementação do plano diretor, que vai regulamentar a aplicação aí dos instrumentos da outorga onerosa, do IPTU progressivo no tempo, do direito de preempção, uma série de instrumentos existentes na Lei Federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade, e que tem aí uma possibilidade enorme de contribuir para evitar problemas urbanos no futuro. E a questão de não retroagir a lei para beneficiar loteamentos aprovados de acordo com as diretrizes impostas pela legislação vigente à época. Aqui também é uma questão mais jurídica, né, que também já é mais complicada de tratar num texto no projeto de lei em questão, mas que também já está de alguma forma contemplada no texto anteriormente. Então, senhor presidente, são questões importantes que tem aqui, muitas delas amarradas com outras leis que teriam aí uma grande contribuição dessa casa na sua construção, a exemplo do que citamos aqui no aspecto ambiental, né, do reuso de água, de captação e retenção de água, né. Dizem os especialistas, eu tive a oportunidade, senhores vereadores, de participar de um debate alguns anos atrás, em um evento da ONU, em que grandes especialistas disseram que o nosso maior problema no futuro vai ser a água. Ou o excesso, ou a ausência. O excesso acontece quando a gente tem grandes áreas pavimentadas, né? Como é o caso do município de Cravinhos, né? Não tem uma grande escala ainda, mas à medida que a gente observa na topografia, em que a gente tem um espigão lá da Anhanguera, e ele desce para o fundo de vale, para o córrego. Então, quando tudo isso é pavimentado, a tendência é, quando chegar lá embaixo, é encher, né? Então, toda vez que a gente pensa, se cada um fizer a sua pequena contribuição e reter um pouquinho daquela água que cai no seu lote, segurar aquela água ali, se puder reutilizar, melhor ainda. Mas se reter por 1 hora, 2 horas, já também está de bom tamanho, que vai evitar estourar lá embaixo. E quando estoura, presidente, acaba indo para o poder público a conta de consertar. Ribeirão Preto teve um gasto
muito expressivo aí nessas últimas 2 gestões, investindo ali na construção de áreas para retenção de água ao longo dos córregos, né? Historicamente, a gente tinha enchentes lá no cruzamento da Avenida Jerônimo Gonçalves, a das Palmeiras, com a Francisco Junqueira. Historicamente isso sempre acontecia. Por quê? Chove, está tudo impermeabilizado, essa água vai descer e vai parar lá, né? Então, muitos empresários tinham prejuízos enormes nos seus empreendimentos ao longo da avenida, porque todo ano, no período de chuva, isso acontecia. Isso vai continuar acontecendo na maioria dos municípios que não tiverem um processo de planejamento, que não se anteciparem ao problema. Então, isso tem que ser tratado, se não aqui, na lei que trata do Código de Edificações, legislação edilícia do município. Isso é muito importante para evitar um problema futuro, um prejuízo financeiro para o município. Então, são questões amplas que estão contidas aqui nesse projeto de lei. Eu acredito que já temos aí um acúmulo, né, nesse debate que permite a tomada de decisão. Fico tranquilo, bastante tranquilo ao ver, especialmente aqui em Cravinhos, uma preocupação da Câmara de fazer uma série de audiências públicas, viu, presidente? De fazer assim uma sequência, né? É raro a gente observar municípios que realizam 5 audiências públicas para discutir um texto de um projeto de lei. Na verdade, quem trabalha com isso, está no dia a dia, sabe que isso é algo raro de acontecer, de ter essa possibilidade de amadurecer as ideias, de trocar experiências, de ouvir tanto os munícipes quanto os empresários do setor, trazer as suas colocações. Então, creio que vocês estão aqui bem amparados. Ao tomar essas decisões ou para um lado ou para um outro, terão aí com certeza a perspectiva da melhoria da qualidade de vida no município. É isso, senhor presidente. Permaneça à disposição aí para o debate. Como disse, acho que essa audiência aqui é a última. Não tem mais necessidade para discutir o que vem sendo discutido já em 5 audiências. Hoje foi um levantamento de todas as audiências, onde que foram sugeridas algumas emendas, que essas emendas serão bem analisadas e será colocada em discussão na próxima sessão do dia 16/8. E elas serão apresentadas até no dia 15/8, às 17 horas. E eu vejo que é o seguinte, esse projeto ou ele passa do jeito que ele está, do jeito que ele veio, ou ele passa com as emendas, ou ele também pode ser reprovado. Então, quem vai analisar e verificar isso aí tudo são os vereadores. Eu também tenho uma sugestão aqui, Geraldino, a respeito das diretrizes. Existe algum loteamento que poderá vir em algumas áreas, uns hectares grandes, e eu tive uma ideia aqui. Eu gostaria que você também desse uma debatida sobre isso, que isso aqui também seria uma emenda que eu vou apresentar no dia 15, para que ela seja colocada em discussão e votação no dia 16. Essa é uma explicação mais ou menos para alguns vereadores, não precisa ser na íntegra, mas só para que eles tenham noção. Perfeito. O artigo 55 trata das diretrizes expedidas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, né? Então, na proposta de emenda, essas diretrizes, que são aquelas orientações ou determinações gerais que o município apresenta através do seu órgão técnico, que no caso é a Secretaria Municipal de Obra e Infraestrutura, que ela apresenta como deve ser desenvolvido esse empreendimento. Então, essas diretrizes expedidas, elas teriam para loteamento de até 50 hectares, tá? Ou seja, são empreendimentos assim, vamos dizer assim, bastante expressivos, né?
em termos de área. O prazo das diretrizes vigorará no prazo máximo de 1 ano, podendo ser prorrogável uma vez por igual período. Então, o município, a secretaria estabelece a diretriz, ela tem validade de 1 ano. Se for necessário prorrogar a diretriz para o empreendimento, ela tem a possibilidade de mais 1 ano. Quando o pedido da diretriz consistir na aprovação de loteamento que contenha mais de 50 hectares, ou seja, um empreendimento realmente de grande porte, o prazo de validade será de 4 anos, ou seja, o empreendedor, com aquelas diretrizes, ele tem 4 anos para desenvolver aquele empreendimento. Expirado o prazo de validade das diretrizes, o interessado deverá anexar ao processo a certidão de matrícula atualizada do imóvel, com os registros e averbações atuais. Neste caso, o pedido será considerado como novo e o processo administrativo revalidado por mais 4 anos. Ou seja, aquela diretriz expedida, no caso de empreendimento acima de 50 hectares, ele pode ter até 8 anos com aquela mesma diretriz anterior. Em relação aos loteamentos com mais de 50 hectares, o projeto será pré-aprovado pela Secretaria Municipal de Obra e Infraestrutura, com base no prazo e forma do item 2, sendo facultado o interessado solicitar de modo segmentado a aprovação definitiva do projeto pré-aprovado. Ou seja, a possibilidade do empreendedor fazer isso, realizar isso em etapas, né? Tem uma diretriz geral, mas que poderia realizar em etapas. Parágrafo 1º. As diretrizes da primeira outorga constituirão direito adquirido quando a aplicação do item 2, devendo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura aplicá-las na renovação do processo administrativo, mesmo que lei superveniente as altere. Então, aqui tem uma questão de se analisar, né, se há algum conflito jurídico nessa questão. A minha intenção foi fazer isso, não é por nada. De repente tem algum empreendedor que tem uma área extensiva grande, queira fazer 4, 5 mil lotes, um exemplo. Ele vem e tira a diretriz. Nesse período, de repente, ele não vai conseguir concluir essa área em 2 anos, é impossível. Aí ele vem e tira uma diretriz. Chega no meio, daqui 2 anos, 3 anos, vem um novo prefeito e manda uma lei de parcelamento de solo. Então tudo aquilo fica perdido, a situação, de repente o cara vem com uma outra emenda, a Câmara aprova, uma outra Câmara aprova, e acaba prejudicando também o andamento daquele loteamento de grande porte. Eu vejo que isso seria uma maneira, também a gente também tem que pensar em quem vai investir na nossa cidade, em quem vai fazer alguma coisa de um porte, não é o que vai acontecer, mas que poderá acontecer no futuro. Então isso seria uma sugestão minha, e eu vou colocar para analisar na próxima sessão, para que a mesma pode vir a ter aprovação. Tem um último item aqui que trata que caso o interessado solicite alterações de grande monta no projeto pré-aprovado, caberá à Secretaria Municipal de Obra e Infraestrutura definir se as diretrizes serão convalidadas ou alteradas. Então isso volta para a Secretaria analisa, caso haja uma proposição aí significativa no projeto pré-aprovado, ele passa por uma nova análise que poderá convalidar ou alterar essas diretrizes encaminhadas anteriormente. Obrigado. É isso, senhor presidente. Pela explicação. Algum vereador, algum munícipe gostaria de fazer alguma pergunta? Está aberto, apesar de ninguém ter escrito, mas manter a democracia. Estão todos... Vamos aguardar mais um pouco e conforme for a gente já pode suspender a audiência, né, doutor? Pode encerrar, né? Independente de ter um horário marcado. Você vai fazer alguma pergunta, Fernandão? Pessoal, munícipe? Bom, eu gostaria que os nobres colegas, mais uma vez, procurassem o jurídico dessa casa, vissem suas emendas, analisassem, e sempre em conjunto, marque um dia. Eu sei que vai ser um período eleitoral agora, que a gente vamos adentrar, mas isso aqui é uma coisa muito importante na onde que vai destinar as diretrizes do nosso município. E isso, se a gente deixar passar, eu acho que vai ficar ruim. Então, eu acho que não tem mais necessidade e eu também não vou marcar mais nenhuma audiência, porque a gente vai ficar agora repetindo sempre as mesmas coisas. Presidente, terminando as audiências hoje, o projeto ele vai para as comissões. Ok. Porque esse projeto já foi lido. Já foi lido. Ele já foi lido. E ele já está nas comissões. Já está nas comissões. A partir de amanhã. A
partir da manhã. Certo. E a previsão desse projeto para a pauta de votação é para qual sessão? A próxima sessão de 16 do 8. Eu acho que dá tempo suficiente. Temos aí aproximadamente uns 13 dias. Dá tempo suficiente que todos os vereadores que tiveram aqui, todos já analisaram. Teve aqueles que não veio por seus motivos particulares. Eu acho que está bem decidido o que pode ser feito, o que pode ser tramitado. Como eu disse, quem decide é a Câmara, quem decide é os vereadores. O Geraldino ele fez uma análise do projeto, ele sugeriu algumas mudanças. Gostaria que o jurídico também analisasse essas mudanças, como foi sugerido. Os vereadores fizeram algumas propostas, algumas sugestões também, como eu também fiz. Eu acho que não tem mais o que ficar fazendo. Agora eu acho que tem que colocar, ou aprova ou não aprova. Ou aprova com a emenda, ou aprova sem a emenda. Quem vai decidir agora são os vereadores. E eu agradeço a presença de todos, dos vereadores, do munícipe. E uma boa noite a todos, está encerrada a audiência.